Olá, bem-vinda à aula de triagem nutricional. Nesta aula, iremos abordar o que é a triagem nutricional, quais os seus objetivos, a importância da triagem, por que devemos utilizar a triagem nutricional no Brasil, as definições, segundo a ESPEN, de triagem nutricional, os diferentes tipos de triagem, qual a melhor triagem nutricional para a oncologia pediátrica e concluímos com as melhores ferramentas de triagem nutricional para o público pediátrico saudável e com câncer. Meu objetivo, ao final dessa aula, é que vocês consigam compreender quais são as melhores ferramentas de triagem nutricional, quando ela deve ser aplicada e qual é a sua avaliação, e garantir que então todos os pacientes com risco nutricional sejam diagnosticados através das ferramentas de triagem nutricional. A triagem é também um problema dos países em desenvolvimento. Por exemplo, em um centro de referência com 28 pacientes internados, 5 pacientes na terapia intensiva e um único nutricionista responsável pela avaliação de todos esses pacientes, o que deve ser feito primeiro? Quais pacientes realmente necessitam de avaliação e intervenção nutricional? E quais pacientes devem ser avaliados a priori? Por isso, a triagem nutricional é uma ferramenta que vai avaliar o risco do paciente de apresentar desnutrição. A triagem nutricional é considerada o primeiro passo antes da avaliação nutricional, e ela consegue avaliar o risco que esse paciente tem de desenvolver algum déficit nutricional. Não é um método de avaliação nutricional, ela apenas vai avaliar o risco que esse paciente apresenta de desenvolver desnutrição ou alguma inconformidade nutricional. Já é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Na população adulta, são várias as ferramentas que são validadas e traduzidas para o português e que já são utilizadas para triar esse paciente adulto, e ainda discute-se muito sobre as ferramentas pediátricas para triagem do paciente pediátrico. Vale lembrar que para o paciente pediátrico hospitalizado, ele deve ser triado de 24 a 72 horas após a sua internação. Se o paciente estiver ambulatorial, ele deve ser avaliado na primeira consulta, para assim auxiliar na conduta nutricional. A triagem nutricional ela pode ser realizada por qualquer profissional da área da saúde, desde que seja treinado para realizar esta avaliação. Dentre os objetivos da triagem nutricional, ela consegue então auxiliar o profissional na conduta e também se esse paciente ele necessita ou não de alguma intervenção nutricional. Dentre as condutas nutricionais, são elas: a intervenção voltada para a suplementação, terapia de nutrição enteral, terapia de nutrição parenteral e se esse paciente precisa ou não da adaptação da dieta via oral. Esse artigo de 2015, ele mostra a importância de triar o paciente hospitalizado pediátrico com câncer e, além disso, ele consegue reduzir o risco de pacientes que podem vir a desenvolver desnutrição. Além disso, o paciente pediátrico com câncer, ele pode ser triado por qualquer profissional da área da saúde, desde que bem treinado. E por que é importante a triagem nutricional no país? A desnutrição acomete de 7,5% até 45% dos pacientes pediátricos. E esse percentual é o mesmo até para os países em desenvolvimento. Mas vale lembrar que quando esse paciente está hospitalizado, o risco de desnutrição dele ainda é muito maior, sem considerarmos outras doenças que podem acometer esse paciente quando ele está hospitalizado. Durante a hospitalização, diferentes são os motivos que podem interferir no estado nutricional desse paciente pediátrico. Por exemplo, longos períodos em jejum, atraso na indicação de uma segunda alternativa de terapia nutricional, a baixa ingestão oral e também o tempo prolongado de internação. E qual é a importância da triagem na oncologia pediátrica? De 7 a 50% dos pacientes pediátricos com câncer podem apresentar desnutrição. Lembrando que durante o tratamento,
dependendo do tipo histológico da doença, dependendo do tipo de tratamento que esse paciente for submetido, o risco de desnutrição pode aumentar ainda mais. Por isso, as ferramentas de triagem nutricional, elas irão auxiliar na conduta nutricional desse paciente. Então, ela vai determinar o risco no momento da internação, vai prevenir a piora do estado nutricional e orientar a necessidade de intervenção nutricional. Neste primeiro artigo, que faz uma revisão entre o passado e o presente das diferentes ferramentas de triagem nutricional, ele conclui que os profissionais de saúde devem identificar e usar as ferramentas de triagem nutricional que sejam as mais apropriadas e adequadas para o ambiente hospitalar. Já esse segundo artigo, ele conclui que é importante a triagem nutricional e que ela previne a piora no estado nutricional ou a desnutrição desse paciente pediátrico hospitalizado. Segundo a ESPEN, Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, a triagem nutricional ela deve apresentar 4 princípios básicos: índice de massa corporal, adequação do peso e perda de peso prévia, utilizando então o peso prévio e o peso atual do paciente, alteração na ingestão alimentar, considerando a quantidade e também o tempo dessa alteração na ingestão alimentar e, por fim, a deteriorização do estado nutricional associada à inapetência e também ao alto catabolismo causado pela doença de base. São características da triagem nutricional: sensibilidade, especificidade, confiabilidade, deve ser baseada em evidências, simples e fácil de ser aplicada, rápida, de fácil implementação, sem custos ou custos de treinamento, não invasiva e deve ser exclusiva para a população pediátrica. Vale lembrar que ela deve ter sido traduzida e validada para a população que ela é aplicada. Nas últimas 2 décadas, pelo menos 5 ferramentas de triagem nutricional foram desenvolvidas para o público pediátrico. Isso mostra a importância de avaliar o risco nutricional do paciente pediátrico hospitalizado para a prevenção do seu estado nutricional. Por exemplo, são as ferramentas PNRS, SGNA, STAMP, PINS, Strong Kids, PED-SGNA e PNST. A PNRS, Pediatric Nutrition Risk Score, publicada no ano de 2000, levanta os seguintes parâmetros: dados antropométricos, ingestão alimentar, problemas gastrointestinais, sintomas que podem interferir no apetite e doença classificada com o grau de gravidade. A ferramenta SGNA, testada para pacientes pediátricos, considera os seguintes parâmetros para triar o paciente pediátrico: adequação de estatura por idade, peso por idade, perda de peso involuntária, ingestão alimentar, sintomas gastrointestinais, exames físicos e doença adjacente. SGNA é uma ferramenta válida para avaliar o paciente pediátrico. Além de triar esse paciente, ela também pode ser utilizada para avaliação nutricional. A ferramenta STAMP, ferramenta também de rastreio para malnutrição do paciente pediátrico, validada em 2007, elenca os 3 parâmetros: estado nutricional atual, pelo peso e estatura, redução no consumo de alimentos e gravidade da doença. Já a ferramenta PINS, desenvolvida em 2010, acrescentou alguns parâmetros na ferramenta STAMP, que são eles: perda de peso involuntário, IMC e mudança recente no apetite. A ferramenta Strong Kids, também ferramenta de rastreio do estado nutricional, do risco nutricional do paciente pediátrico, avalia o estado nutricional atual, se o paciente pediátrico apresenta alto risco nutricional, perda de peso involuntária ou falta de ganho de peso, problemas gastrointestinais e ingestão alimentar alterada. Vale lembrar que a Strong Kids é uma ferramenta traduzida para o português, mas ainda não validada para a nossa população, mas ela já é bem utilizada em diferentes instituições. A PED-SGNA, ela foi traduzida e validada pelo Instituto Nacional do Câncer no Brasil. Foi realizada a adaptação transcultural e a adaptação de conteúdo da avaliação subjetiva global pediátrica,
fazendo então com que a ferramenta brasileira se aproximasse muito à original. A PNST, ferramenta de triagem nutricional publicada no ano de 2016, uma das mais recentes, ela aborda os seguintes parâmetros para avaliar o risco do paciente pediátrico: perda de peso involuntária, baixo ganho de peso, redução no consumo de alimentos e variações de peso. Portanto, as escalas de triagem nutricional classificam os pacientes pediátricos em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, baixo ou grau 1 com risco de desnutrição, médio risco nutricional ou moderado ou grau 2 e, por fim, um risco nutricional grave ou severo classificado em grau 3. Não há consenso sobre a superioridade das ferramentas de triagem nutricional, ou seja, qual delas é mais sensível ou não para determinada população. Nenhum dos instrumentos citados até agora foi validado em grandes estudos populacionais, além dos artigos publicados que foram mostrados até agora. A maioria das triagens não correlacionam o resultado clínico com as limitações. Isso pode ser uma barreira para o uso da triagem nutricional para o paciente pediátrico. Essa meta-análise, que envolveu 1.593 pacientes, mostrou maior sensibilidade e baixa especificidade no Strong Kids e no STAMP. Vale lembrar a importância da sensibilidade das ferramentas de triagem nutricional, que podem avaliar de forma precoce o risco nutricional do paciente pediátrico, garantindo assim um diagnóstico precoce do risco nutricional. E para a oncologia pediátrica, qual seria a melhor ferramenta de triagem nutricional? Este paciente, JMS, sexo masculino, 6 anos, diagnosticado com LLA pré-pré-B, fez quimioterapia há 5 dias. Nas últimas 24 horas, internou por neutropenia febril. Em relação ao seu estado nutricional, peso e estatura, está dentro dos scores de adequação, assim como o IMC. Porém, circunferência do braço apresenta-se no percentil menor que 5 e a prega cutânea tricipital menor que 5. Esse paciente apresenta risco nutricional? Ele deve ser triado ou ele deve ser avaliado? Qual ferramenta deve ser utilizada? Strong Kids, PNRS, SGNA, STAMP, PINS, PED-SGNA, PNST ou SCAM. Murphy et al. Desenvolveram a ferramenta SCAM, específica para o público pediátrico oncológico. Leva em consideração os seguintes parâmetros: se o câncer ele é ou não de alto risco, se o paciente está sendo submetido a um tratamento intensivo, se esse paciente apresenta ou não alguma alteração relacionada ao trato gastrointestinal, se esse paciente na última semana apresentou uma piora na ingestão alimentar, se esse paciente apresentou alguma perda de peso no último mês e se esse paciente apresenta algum sinal de desnutrição. Porém, esse instrumento ainda não foi traduzido nem validado para o português do Brasil. Respondendo então, qual é a melhor ferramenta nutricional para o paciente em questão? É um paciente que apresenta um câncer de alto risco, ele pontua. É um paciente que está sendo submetido a um tratamento intensivo, ele apresentou uma perda de peso no último mês e esse paciente apresenta sinais de desnutrição. Totalizando então 6 pontos, é um paciente com alto risco e deve ser referenciado para a equipe de nutrição. Considerando então a ferramenta SCAM. Já na ferramenta Strong Kids, ele pontua 4 pontos e também apresenta um score de alto risco nutricional. Sendo assim, a triagem SCAM ela é específica para o público pediátrico oncológico e ela pode ser utilizada especificamente, porém ainda não validada e não traduzida para o Brasil. E a Strong Kids já é utilizada, porém ela ainda não foi validada para a população brasileira. Mas eu gostaria de ressaltar que as duas triagens, as duas ferramentas, elas colocam o paciente com câncer em alto risco. Sendo assim, quando nós pensamos em triagem nutricional, eu devo elencar a melhor triagem para o público saudável e para o público oncológico. Para a criança saudável, temos então Strong Kids,
traduzido e não validado para o Brasil, PED SGNA, traduzida e validada para o Brasil, e para o público oncológico temos a ferramenta SCAN, ainda não traduzida e não validada para o Brasil. Enfim, esse artigo corrobora com o que foi discutido até o momento, com a necessidade da aplicação de uma triagem nutricional para os pacientes pediátricos hospitalizados ou ambulatoriais, com o objetivo de reduzir o risco nutricional desse paciente apresentar desnutrição. E para concluir essa aula, eu gostaria de ressaltar a importância do uso de algum método de triagem nutricional para o público pediátrico, quando esse público não puder ser assistido pela equipe de nutrição. Porém, para a escolha do melhor método de triagem nutricional, deve-se considerar a realidade de cada instituição e considerar as suas limitações de profissionais e também estruturais. Porém, após ela ser aplicada, devemos manter o objetivo de reduzir o risco nutricional para que tenha uma intervenção precoce e prevenir a piora do estado nutricional. Eu espero que ao final dessa aula você possa utilizar o conteúdo e aplicar no seu dia a dia da prática clínica. Muito obrigada!